Olá, paz do Senhor, irmão e irmã em Cristo. Quer aprimorar o seu estudo sobre as lições bíblicas da escola dominical? Então você está no canal certo, EBD Viva. Fique conosco até o final, tá? Pela graça de Deus, nós chegamos ao segundo trimestre do ano de 2022. Nós hoje traremos a primeira lição do trimestre, a lição panorâmica de adultos, intitulada O Sermão do Monte, o Caráter do Reino de Deus. Nós seremos fidedignos ao conteúdo do comentário das lições bíblicas, mas também traremos subsídios, ou seja, versículos extras, breves comentários. A linguagem é fácil, objetiva, clara e respeita os tópicos, subtópicos e a dinâmica da lição aplicada. Nós continuamos a apresentar em sua telinha os principais versículos da lição para você ganhar tempo e fixar o conteúdo, sempre dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, né? Olha, nossa oração ao Eterno é que você receba a palavra e as bênçãos de Deus. Olá, paz do Senhor, me chamo Pastor Júnior Pimentel e esse é o seu canal EBD Viva. Assista até o final, irmão e irmã. Você que já é inscrito, você pode abençoar outras vidas compartilhando o nosso conteúdo. Clique no sininho também para você receber em tempo real as atualizações. Inclusive o nosso material ele continua em playlists organizadas aí dentro do nosso canal e você pode acessar. Acesse e compartilhe que Deus vai te abençoar. Depois do esclarecimento de quem somos, o que fazemos, vamos para a lição de número 1, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus, né? Estamos mais uma vez dizendo para os irmãos que já é a primeira lição de adultos do segundo trimestre, né? Essa extraordinária lição que nós vamos estudar hoje sobre o Sermão do Monte foi o sermão pregado pelo maior pregador de todos os tempos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viveu, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, está vivo intercedendo por nós e em breve voltará para nos buscar. O maior psicólogo, o maior mestre, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. As 3 lições deste trimestre nós vamos aprofundar que são verdadeiros manuais da felicidade, das bem-aventuranças. Já adentrando ao texto áureo, vamos lá, ele diz assim: Bem-aventurados sois vós, que quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Mateus 5,11. O texto áureo, irmãos, nos faz refletir sobre as bem-aventuranças que vamos estudar hoje. E no decorrer desse trimestre também. Nós precisamos vivê-las e levar outros também a alcançar a bênção da salvação das suas almas, pois Deus tem o melhor para cada um de nós. Já a verdade prática de hoje nos faz refletir que o Sermão do Monte revela a ética do Reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Precisamos então, irmãos, meditar sobre a própria conduta, fazer uma autorreflexão e também suplicar a Deus a graça de viver as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Já que aqui no mundo também nós podemos receber essas bênçãos e na vida eterna mais ainda, né, que nós aguardamos pela fé. Vamos, sem perder tempo, ler o texto da lição bíblica em classe que está registrada em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas, que foram antes de vós. Muito bem, já entrando numa panorâmica da lição, no mundo nós vivemos uma degradação dos valores de nossa sociedade, né, irmãos? Por isso, nesse trimestre, nós, iluminados pelo Altíssimo, teremos o privilégio de estudar os valores do Reino de Deus, revelados no Sermão do Monte. Quem é o comentarista? O pastor Osiel Gomes. Ele é escritor, conferencista e líder da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís do Maranhão. Ele nos ajudará a compreender a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo nos dias atuais, e nós também aqui, em nosso canal, traremos a nossa contribuição. Vamos rapidinho passar pelos assuntos que estão aí na sua telinha, que serão abordados nas lições desse trimestre. A lição 1, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Na lição 2, sal da terra, luz do mundo. Na lição 3, Jesus, o discípulo e a lei. Lição 4, resguardando-se dos sentimentos ruins. Próxima, o casamento é para sempre. Depois, expressando palavras honestas. Outra, não retribua pelos padrões humanos. Lição 8, sendo verdadeiros. 9, orando e jejuando, como Jesus ensinou. Outra, nossa segurança vem de Deus. 11, sendo cautelosos nas opressões. Penúltima, a bondade de Deus em nos atender. E a última lição do trimestre, a verdadeira identidade do cristão. Muito bem, apresentaremos agora os 3 objetivos da lição, que estão relacionados diretamente com os tópicos do estudo. O primeiro objetivo é analisar a estrutura do Sermão do Monte. Esse é o primeiro. O segundo, nós vamos correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão. E o terceiro, nós vamos afirmar a bem-aventurança do cristão. Irmãos, nessa lição nós precisamos estar atentos. Qual é a visão do mundo que fundamenta a nossa vida? Tomamos decisões no mundo sobre qual base e em qual ética? Uma ética materialista ou mundana? Com base na ética do Reino de Deus, conforme revelada no Sermão do Monte? Precisamos refletir. A palavra-chave de hoje é beatitude. Nós encontramos o seu significado no dicionário teológico do pastor Claudionor Ferreira de Andrade, que vem do latim beatitudo, bem-aventurança, felicidade eterna e suprema. Nós podemos acrescentar felicidade profunda de quem desfruta a presença de Deus e que só poderá ser atingida em sua plenitude na vida eterna. Estado de plenitude. Temos a promessa de um reino aqui na terra, o qual nós temos a graça hoje, e nós também no reino dos céus que nos aguarda, nós teremos uma vida gloriosa. Quando a trombeta ecoar, nosso corpo sofrerá uma metamorfose e nós receberemos um corpo incorruptível. Vamos viver a glória, Vamos entrar então no tema deste trimestre, que é o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Considerada a alma do Evangelho. O ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência
de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo desse trimestre, nós veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento, irmãos, que, em primeiro instante, ele volta-se plenamente para Deus, né? Em outro, ele revela o lado ético do divino reino. Amar ao próximo, né? Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Mateus 22, 37 a 39 diz assim: E disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Só um breve comentário que nós vamos fazer aqui agora. Né? Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. O Sermão do Monte inicia um chamamento a um ser submisso à vontade do Eterno. Pobre de espírito, ou seja, desprovido do eu, né? E sob a direção do Pai. Quando temos a plena convicção que só Ele é tudo e que sem Ele nós não somos nada, aí de fato nós somos bem-aventurados. O primeiro tópico da estrutura do Sermão do Monte nós vamos adentrar agora. Subtópico 1, por que Sermão do Monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus, os primeiros 2 versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus 8, 1 e 5 e Lucas 7, 1, é admissível que este monte estivesse perto de Cafarnaum. Vejam as imagens aí que nós pesquisamos na web no Google Maps, né? E a foto da internet também aí. Coloca, Fernando, na tela. Geograficamente, diz que ele estava situado a 6,5 km do oeste do Mar da Galileia e a 13 km a sudeste de Cafarnaum. No Monte do Sermão, o nosso Senhor assentou e ensinou os seus discípulos. Subtópico 2. Aprenderemos sobre a estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus 1, 4 a 16. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Da primeira coluna, aí ó, que vocês estão vendo, é a ordem cronológica. Na segunda coluninha é o cumprimento, né? E na terceira coluna aí os versículos citados pelo comentarista. Né? Não vamos ler todos, nós vamos ler apenas alguns. 1. Emanuel, Mateus 1, 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha o número 2 aí, o nascimento em Belém. Confira os versículos. Mateus 2, 6. Né? No 3, o chamado do Egito, Mateus 2,15. 4, o choro de Raquel, Mateus 2,18. 5, chamado de Nazareno, Mateus 2,23. E 6, João Batista, uma voz no deserto, né? Mateus 3,3. Uma grande luz, 4, 4 a 16. Vamos ver o último. Mas João opunha-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixe por agora, assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Assim, irmãos, toda esta estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Né? Número 1, as bem-aventuranças, né? Que está registrado aí em Mateus 5, 13 a 12. Sal e luz, 5, 13 a 16. Jesus é o cumprimento da lei. Né? Os atos de justiça, também as declarações de sabedoria.
como um desdobramento em toda a narrativa messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade e da messianiedade de Jesus, para chamar as pessoas a viver uma nova vida no reino de Deus. Né? Vamos para o subtópico de número 3. A quem se destina o Sermão do Monte? Endereçada para quem, né? Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados os princípios esboçados pelo próprio Cristo, que revela a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, nós podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos. Vamos ler Lucas 6,20? E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mas também a boa parte da multidão que ouvia. Vamos lá, Mateus 7,28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Muito bem. Porém, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ao concluirmos o primeiro tópico, lembramos o Mestre dos Mestres, chama para o seu reino. Vejamos em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Esse é um versículo extra, né? Vamos ler junto a sinopse? O Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos proferidos por Jesus Cristo e tem como público-alvo todos os crentes que nasceram de novo. Vamos adentrar agora ao tópico de número 2, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Subtópico 1, o que são as bem-aventuranças? Vamos saber? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, makariol, que significa felizes, muito felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes nas vidas dos que dependem de Deus, que estão sob o seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente, agora, quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte, né, irmãos? Assim, nas palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos, como nós acompanhamos lá na lição bíblica em classe, né? As bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. Vejamos agora Apocalipse capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e suas obras o seguem. E Apocalipse 22, 17 diz assim: e o Espírito e a noiva e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Na Bíblia, em Eclesiastes, no capítulo 2, o rei Salomão procurou a felicidade, ou seja, a alegria plena, né, na bebida, nas riquezas, ouro, prata, terras, jardins, construções suntuosas, na fama e no sucesso. Procurou alegria nas mulheres, no prazer sexual, porém ele só encontrou a verdadeira alegria no Senhor. Ele exultou no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Veja lá Eclesiastes capítulo 2, que é um bom subsídio para a sua aula.
Subtópico 2. O reino de Deus em seu caráter. No Evangelho de Deus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Leamos aí Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo. Vamos conferir aí em Marcos 4, 26 a 29? E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. De modo que podemos falar a respeito de um reino presente. Vejamos Mateus capítulo 12, versículo 28. Mas, se eu os expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. E de um futuro também, vamos conferir? Mateus 7, 21 e 22, crentes bereanos, hein? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Abrimos um parêntese aqui, irmãos, para comentar brevemente. Amados, o Evangelho de Mateus, que era publicano e coletor de impostos, e tinha por nome Levi, filho de Alfeu, que está registrado lá em Marcos capítulo 2, versículo 14, enfatiza os sermões de Jesus. No início do ministério de Jesus, ele deixa esses ensinamentos eternos, né? Mas vamos voltar para a lição. A expressão reino de Deus declara soberania, reinado e governo de Deus, atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a esta expressão na Bíblia. Vejamos aí esse slide com o resumo em sua tela aí, né? O reino de Deus no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. Lucas 17, 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. B. A chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais como materiais. Reconhece e obedece ao grande rei. Marcos 10, 25 e 26. Vamos ler? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Irmãos, basta crer em Jesus e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Igreja, a expressão do reino de Deus, constituída por pessoas com o coração regenerado, é transformado e que por isso reconhece Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Vamos ver aí em Mateus capítulo 16 e versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A igreja aí também como reino de Deus. E a letra D, toda a criação que volta ao Senhor, a imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá um novo céu e uma nova terra. Traz consigo a dimensão do reino de Deus. Vamos lá ver em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Não nos resta dúvida alguma que tudo está registrado na Bíblia, né? Como aprendemos no trimestre passado, né, irmãos? Né? Tudo que está lá escrito se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. A Bíblia de Deus é a palavra de Deus inspirada, infalível, inerrante. Glória a Deus. Agora vamos ao subtópico de número 3. Os súditos do reino de Deus. A primeira sessão do Sermão do Monte, né, que nós lemos aí na leitura em classe, destacam 8 qualidades que formam o caráter dos súditos de Deus. Você tem essas qualidades? Nós precisamos ter, viu, irmãos? Vejamos versículo por versículo. Vamos ler pausadamente para que os irmãos vejam aí na sua tela, né? Olha, nessa tarjetinha aí, ó, o quebrantamento, bem-aventurados pobres de espírito, né? Deles, e é o que, irmãos? O reino dos céus, não é isso? Né? O 2 aí, ó, o choro, né? Bem-aventurados que choram, ele enxugará do olho toda lágrima, aleluia. 3, mansidão, bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. 4, retidão, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, a palavra de Deus os saciará. 5, a misericórdia, bem-aventurados misericordiosos, Deus terá misericórdia dele também. É a lei do retorno. 6, a pureza, limpos de coração, reflete o caráter de Deus que é santíssimo, puro. 7, a pacificação, os pacificadores serão chamados filhos de Deus e alcançarão a salvação. Número 8 aí, a perseguição por causa dos valores do reino. O versículo 10 diz que deles é o reino dos céus. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem estas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas nós não podemos participar do reinado divino. Portanto, ao que praticar essas qualidades do reino, nós seremos chamados também, né, quando nós praticarmos, de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes. Vamos avançar para a sinopse 2? Cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. Antes de entrarmos no tópico 3, nós vamos rapidamente analisar. Para o mundo, irmãos, a palavra de Deus é loucura. O mundo valoriza o rico, o cara que não leva desaforo para casa, o personagem que detém o poder aqui na terra, a autoridade em alguma área da vida, né? Os ricos, os que vestem roupa de grife, tênis de marca, os politicamente corretos, que não entram em bola dividida, né? Mas olha o auxílio teológico do Segredo da Felicidade segundo Perlman Mayer. Mateus, o Evangelho do Grande Rei. A expressão bem-aventurado oferece a chave para a verdadeira felicidade, oferecida pelo Mestre. A palavra, no original grego, significa bênção divina em contraste com a felicidade humana. Esta bem-aventurança descreve o estado de vidas em retidão, aqueles humildes, mansos, tudo ao contrário do mundo que o mundo pensa, né? Misericordiosos, puros de coração e pacíficos. Jesus ensina não depender da felicidade por ele oferecida, do que temos ou fazemos, mas do que somos. E não pode ser importada, mas precisa nascer da alma. O mundo tem seu próprio conceito de bem-aventurança. Aí, mais uma vez repetindo aí, né? Onde é feliz o homem forte, rico, popular, satisfeito consigo mesmo. Mas Jesus anunciou o seu segredo, né? Quando ele, né, mencionou as palavras que soaram de forma muito estranha às pessoas, que descreviam um modo de viver que lhe parecia impraticável. Mas é totalmente possível pelo Espírito Santo. Tópico de número 3, somos bem-aventurados. Subtópico 1, a beatitude na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, o estado permanente de perfeita satisfação e plenitude,
o estado de felicidade e serenidade do Sermão do Monte, de maneira bem-aventurada é que nós vivemos isso daí, né? Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram a coerência com a ética do reino de Deus. Novamente, reforçando: humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão, conforme aprendemos há pouco, lá no texto lido na lição, né? O que está contido lá na leitura em classe, né, irmãos? É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra poderosa de Deus. Vejamos Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, a coisa é séria. Homens de Deus com intimidade com o Altíssimo tiveram uma atitude de humildade na presença do Senhor, né? Sentiram a glória de Deus e viram a sua pequenez. E o Pai Eterno se agradou disso. Vejamos lá, né, um versículo antes, quando os serafins tocavam na boca do profeta Isaías. Logo no versículo posterior, 6:5, diz assim: então disse: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Outro exemplo é de João Batista em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Bota na tela aí, ó. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Tenhamos, irmãos, uma atitude de total dependência do autor e do consumador da fé, e seremos felizes. Olha o que o Senhor disse em Mateus capítulo 7, versículos de 9 a 11. O qual dentre vós é um homem que, pedindo pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhes pedirem. Somos filhos do Rei. Ele nos dará boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você crê? Eu creio. Vamos para o subtópico de número 2. A prova de que o cristão é bem-aventurado. Mais uma coisa boa para nós: o cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Romanos 12, 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é mais um subsídio para você aí. Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja. Dinheiro, ambição, poder. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que o maldiz, faz o bem ao que o odeia e ora pelos que o maltratam e perseguem. Lemos aí Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. A sinopse do tópico 3.
O Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Auxílio da vida cristã, irmãos. O dono da maneira como pensamos como cristãos. Temos que entregar a mente de forma que Jesus se torne o dono do modo de como pensamos. Mas entregar a mente não significa que paramos de pensar. Não, nada disso. Entregar a mente para Cristo, o que significa então? Significa escolher Jesus como mentor ou mestre. Turistan, repense a vida, uma dieta incomparável para renovar a mente, né? Aí é um subsídio que está na revista do professor. Chegamos na conclusão da lição de hoje, passou rápido, né? O Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele nós constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós, irmãos. Não haveria espaço para as meras opiniões intelectuais, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Que maravilha! Vamos meditar em Mateus 6, 26 a 34 como o texto final aí para a nossa reflexão de hoje. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Muito bem, nós temos hoje um motivo de oração. Vamos orar agora e nós precisamos levar os alunos a meditar na sua própria conduta. E nós vamos pedir a Deus que abençoe nesse sentido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos a Ti, ó Deus, que cada aluno, cada aluna, cada professor, cada irmão, cada irmã que tiver contato com essa lição, inclusive eu, Pai, que nós possamos viver, Senhor, as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Nesse trimestre estudaremos o Sermão do Monte, Senhor. Tu, Senhor Deus, mandaste o Teu Filho aqui na terra, e Ele, Senhor, que é o Verbo encarnado, deixou estas palavras, esta luz, este caminho para trilharmos, ó Pai querido, este manual para a nossa vida, Deus. Ó Pai, continua abençoando-nos para que nós possamos sobreviver nesses dias tão difíceis, nesses últimos dias que nós vivemos aqui. Peço a Ti, Senhor, que abençoe cada irmão, cada irmã. Agradeço a todos, Deus, que tem, Senhor, compartilhado nosso material, que tem orado por nós. E da mesma forma eu oro por eles, Pai. Que Tu os abençoe, que Tu os guarde, que Tu, Senhor, não deixe nada faltar, que Tu dê, Senhor, para cada um, para cada uma, Senhor, as Tuas bênçãos e que nós vivamos o reino de Deus aqui, Senhor, nesse tempo da graça.
e que nós um dia, Senhor, poderemos estar glorificados aí contigo, com um novo corpo, vivendo, Senhor, então a eternidade da salvação. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Domingo que vem teremos mais uma importante aula. Muito obrigado a todos vocês, fique conosco, receba as bênçãos de Deus.